Oiê, recebi aqui uma pergunta bem interessante. Preciso tirar o glúten para emagrecer? E queria começar dizendo o seguinte: o glúten ele só vai fazer mal para quem tem doença celíaca, que é uma alergia ao glúten, às frações do glúten. Então, a pessoa que tem esse tipo de doença, é uma doença autoimune, ela não consegue fazer a digestão do glúten e isto machuca toda a parede do intestino e esta parede machucada, ela vai ficar incapacitada de absorver os nutrientes. Então, essa é a grande questão da doença celíaca. Isso é diagnosticado às vezes tardiamente, pode ser que só vá descobrir quando a pessoa é adulta, a não ser que haja um comprometimento muito importante, né? A criança começa a ficar muito desnutrida, então lá no começo da vida, diagnosticar mais cedo. Mas se é uma forma mais leve, às vezes só quando a pessoa é adulta vai acabar descobrindo. Hoje a gente já sabe que existe também um negócio chamado hipersensibilidade, uma sensibilidade aumentada ao glúten. Então, algumas pessoas que consomem alimentos contendo glúten se sentem mais desconfortáveis. E aí, o tratamento da doença celíaca é a retirada total dos alimentos contendo glúten. O tratamento da hipersensibilidade depende do quanto a pessoa é sensível a isso. Ela pode precisar excluir totalmente e depois reintroduzir pequenas quantidades de vez em quando, ou às vezes ela nem tolera isso, dependendo do quão sensível ela fica. Quem tem glúten? O trigo, o centeio e a cevada são os alimentos que contêm glúten. A aveia, ela é, entre aspas, contaminada pelo glúten, porque ela é processada em muitos maquinários onde processa trigo, e eventualmente centeio e cevada. O trigo é o grande utilizado aí. Então, quem tem doença celíaca não pode comer nem a aveia comum, ela precisa comer uma aveia que foi certificada de que não passou por esses maquinários por onde passou o trigo. Uma pessoa celíaca, por exemplo, pode assim passar muito mal se ela frequentar ou entrar com frequência em padarias, onde as partículas de farinha de trigo ficam suspensas no ar. Então, não é o tipo de estabelecimento que uma pessoa celíaca deva frequentar. Mas a pergunta que chegou até mim foi: vou tirar o glúten para emagrecer. Por que a pessoa, quando tira o glúten, entre aspas, né, emagrece? Porque ela tira essencialmente a farinha de trigo, já que o centeio e a cevada não são alimentos muito frequentes na nossa alimentação ou na alimentação da maioria das pessoas. E aí, tirando a farinha de trigo, o que ela tirou? A pizza, o macarrão, o pão francês, os lanches, os biscoitinhos. Tirou uma série de alimentos muito processados, cheios de gordura, de açúcar. E aí, você comendo menos isso ou não comendo isso, a pessoa, se não fizer a substituição por biscoitinhos e bolos e pizzas e tudo mais, na versão sem glúten, ela tende a emagrecer. Então, não é exatamente pela retirada do glúten, mas pela retirada dos alimentos que normalmente contêm farinha de trigo, que contém o glúten. Tem algumas pessoas que retiram ou se sentem mal comendo farinha de trigo mesmo. O centeio e a cevada não fazem mal, só a farinha de trigo. Então a gente já sabe hoje que o nosso trigo é muito modificado e que tem gente que fica super sensível a ele. Então tira só alguns alimentos contendo farinha de trigo e acaba se sentindo melhor desse estufamento, dessa produção de gases ou esse desconforto tanto no estômago quanto no intestino que dá para algumas pessoas. Então veja, são coisas diferentes. A doença celíaca, a hipersensibilidade ao glúten, que aí é na mesma linha da doença celíaca, ou nesta sensação de desconforto, tanto digestivo quanto no peso corporal, decorrente do consumo desses alimentos refinados, ultraprocessados, feitos com farinha de trigo branca.
ok? Então, pode emagrecer nesta situação, mas não que a retirada do glúten por si só vai emagrecer.